Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos no mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? E é com esse poema de Leandro Gomes de Barros, cheio de perguntas, que a gente começa a nossa fase 2 de estudos da Jubecó. Se você está nos acessando pela primeira vez, nós acabamos de fazer uma série sobre o livro Cristão Contagiante, que trata sobre aspectos relacionados à vida cristã, discipulado, testemunho, empatia e outros temas referentes à vida cristã. Agora a gente vai começar uma nova série, que trabalha sobre questões relacionadas a Deus, ao indivíduo, à família, a pecado e à salvação. Teremos como base os tópicos que foram colocados por vocês lá naquelas perguntas que a gente fez logo no começo do ano, no Google Forms e tal, e agora também no WhatsApp, uma lista de temas no WhatsApp que rolou, e vocês colocaram lá alguns temas. A gente pegou esse, fez um apanhado geral, arrumou direitinho e bolou uma sequência de estudos baseado nisso. E tomando como base esses temas, a gente vai usar os livros do reverendo Augusto Nicodemos, que são Cristianismo Simplificado, Facilitado e Descomplicado. Eles vão ser os guias da gente para uma sequência mais fluida de temas. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo, estou como atual presidente da Juventude, e hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar sobre 3 questões: se Deus existe, se podemos conhecer Deus e se a Trindade é realmente uma doutrina bíblica. Esses 3 tópicos estão lá no livro Cristianismo Simplificado, no capítulo 1, no ponto 1, 2 e 3. E essa é a primeira parte de uma sequência de 3 vídeos sobre Deus. Depois eu acho que boto lá no site da gente a sequência total de temas, né? Dos temas que vai ser relacionados, quem vai dar os estudos e tal. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Deus existe? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, mas que nunca sai de moda. Imagino que todos já fizeram essa pergunta algum dia, pois a resposta ela traz implicações bem significativas para as nossas vidas, a depender delas, né? Religiosos cristãos, hinduístas, islâmicos, judeus, dentre outros, respondem que sim. Ateus e agnósticos ateístas respondem que não. Os nerds respondem 42. Geralmente, quando se faz essa pergunta, as pessoas querem provas que mostrem explicitamente qual dos dois é o lado correto, se Deus existe ou não. Querem uma demonstração matemática, física, química, científica para essa resposta, né? Se Deus existe, realmente existe ou não. Mas isso se torna impossível, porque Deus, no contexto cristão, ele não pode ser submetido a leis físicas ou a testes empíricos e analíticos. Deus está além da ciência, pois foi ele quem criou a ciência. A ciência a qual estudamos é encarregada de analisar o mundo material físico no qual estamos. Leis que regem o universo cósmico, o universo bioquímico, o universo atômico, o mundo material no geral. Deus está além de todas essas coisas. Portanto, é impossível provar Deus através do método científico. Acredito que tomar a ciência como fonte de verdade absoluta é limitar muito seu pensamento ao mundo material e se fechar para essas novas possibilidades. Creio que não estamos limitados a experiências físicas e está aberto esse modelo de pensamento abre portas para algo muito maior, muito mais grandioso. Em geral, existem vários argumentos prós e contra a existência de Deus. Se a gente procurar aqui no YouTube, a gente vai achar debates bem interessantes entre William Lane Craig e Richard Dawkins. A gente também acha excelentes palestras com o filósofo Leandro Carnal ou o teólogo Augusto Nicodemos, que falam sobre isso. E a gente acha também vídeos de excelente qualidade, tipo Pirula ou Teologueiros. Eu vou listar alguns aqui na descrição do vídeo, alguns que eu gosto particularmente.
que trazem esses argumentos prós e contra a existência de Deus, caso você tenha curiosidade em vê-los. Kant divide os argumentos tradicionais para a prova da existência de Deus nos três seguintes. O primeiro é o argumento ontológico, no qual a natureza necessária de Deus segue de seu próprio conceito da seguinte forma: Deus é o ser total e completamente perfeito. Ele possui, portanto, todos os atributos, inclusive a existência, dado que, se ele não existir, falta-lhe algo. O segundo argumento é o argumento cosmológico, no qual a existência contingente do mundo implica a existência de um ser necessário, no qual a existência se baseia, no caso Deus. O terceiro é o argumento físico-teológico, no qual a natureza ordenada e teleológica do mundo implicaria a existência de um arquiteto intencionado. É muito comum também a gente ver o argumento moral como uma justificativa para a existência de Deus. Ele questiona se você pode ser bom sem Deus. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para o bem ou o mal, certo ou errado, sejam objetivos? Se Deus não existe, valores morais objetivos também não existem. Eu vou deixar um link também aqui na descrição do vídeo que explica melhor esse argumento moral. Por outro lado, também existem argumentos que contestam a existência de Deus. Argumentos empíricos, dedutivos, argumentos relacionados à imaterialidade e à improbabilidade. O argumento da evolução darwiniana, por exemplo, traz uma explicação para a complexidade dos seres vivos, que ocorreria sem necessariamente a atuação de um Deus ou a intervenção divina. Eu também vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo alguns outros vídeos ou links que tratem desses argumentos contra a existência de Deus. Crer ou não na existência de Deus é uma das questões mais importantes que a gente deve prestar atenção, pois a sua decisão refletirá em todo o nosso modo de vida. Comportamento, prioridades e valores são questões que mudam drasticamente a depender de sua resposta. No fim, a gente vai contemplar ou o vazio existencial, segundo ateus e agnósticos ateístas, ou estaremos diante de toda a glória de um Deus vivo, que veio à Terra como um homem, morreu para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus com a promessa de que um dia iria voltar para nos buscar. E é nesse último que eu deposito minha esperança. Bem, a gente viu que Deus é um ser que está além do material, que dele vêm todas as coisas, pois ele é o responsável pela criação. Diante disso, como conhecer uma entidade que, por definição, está além de todo o conhecimento humano? Não temos por nós mesmos a capacidade de conhecer Deus, porque ele está muito além do que podemos conceber pela razão. As portas humanas para o conhecimento são os nossos sentidos. Sendo Deus espírito, não temos como racionalizar esse conceito. Em Gênesis 1, nós vemos que o primeiro casal tinha um relacionamento direto com o Criador. Deus caminhava no meio deles. A humanidade ali estava pura, sem pecado e santa, assim como Deus. Mas o pecado foi o responsável por nos tornar seres naturalmente incapazes de nos chegarmos a Deus por nós mesmos. Foi por culpa do pecado que nós não podemos conhecer Deus por nós mesmos. Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14. Se puder, abra aí para acompanhar comigo. Quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Já lá na carta de Efésios, capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, ele diz: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Bem, mas a gente tem um fato histórico, um marco histórico extremamente importante, que mudou esse paradigma completamente. Deus veio ao mundo na forma de homem, para se tornar conhecido entre as nações. Conhecer Jesus é conhecer Deus, pois Jesus é Deus. O Novo Testamento é a revelação que nós temos hoje sobre o conhecimento necessário para compreender Deus,
Os evangelhos são o testemunho do que os apóstolos nos deram, por escrito, da vida e obra de Jesus. Atos é o relato de como aqueles primeiros discípulos viveram à luz da morte e ressurreição de Jesus. As cartas que os apóstolos escreveram nos dão as interpretações autorizadas por Deus do significado da morte e da ressurreição de Cristo. E Apocalipse nos fala a respeito da segunda vinda de Jesus e do encerramento de todas as coisas. É por esses textos que a gente sabe que Deus é sábio, soberano, justo, santo, trino, onisciente, infinito, fiel, onipotente e onipresente. A gente vai ter, daqui a pouco, eu acho, uma série de vídeos sobre os atributos de Deus, que vai falar sobre cada um desses. Fique ligado aí no canal para não perder. Bem, gente, com isso a gente vê o que é possível conhecer Deus por meio da sua revelação em Cristo Jesus, no qual estão registrados na Bíblia. Então, estudar a Bíblia significa conhecer Deus. Conhecer Jesus significa conhecer Deus. Bom, eu comecei esse vídeo comentando sobre a existência de Deus. Depois vimos que a gente pode conhecer Deus por meio dessa revelação física, na pessoa de Jesus, que era Deus. Se a gente parar para olhar aquele episódio em que Jesus ora momentos antes da sua crucificação, a gente vê que ele está conversando com o Pai, pedindo para que o livrasse da morte, mas que no fim fosse feita a vontade do Pai. Nesse ponto a gente pode ver que existe uma interação entre um Pai e um Filho, no caso Jesus e um Deus Pai. A gente vê também lá em Efésios, na carta de Efésios, que Paulo diz que é um Espírito, que é o selo da nossa salvação. Como a gente pode entender essas passagens? Existe um Deus, existem três deuses no cristianismo, ou os três são um só? Como é que interpreta esse conceito? No livro Cristianismo Simplificado, na página 20, o Augusto Nicodemos explica mais ou menos assim. O cristianismo histórico não afirma que há três deuses, mas um só. Porém, em seu ser, subsistem três pessoas distintas, sendo Deus cada uma dessas pessoas. Isso sem que seja um Deus de três cabeças, três deuses no mesmo ser, ou mesmo três manifestações diferentes de um mesmo Deus. É o que chamamos de mistério. O Antigo Testamento mostra que apenas um único Deus é digno de nossa adoração. Se você puder, acompanhe comigo, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo esses versículos que a gente vai ver agora. O primeiro versículo está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Agora acompanhe comigo lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 e 3. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Agora vamos lá para o Novo Testamento. A gente pode ver que também apenas um único Deus é digno de nossa adoração. Acompanhe comigo lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Agora Romanos 11, 36. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Agora vamos lá para Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas também a gente vê na Bíblia passagens que tratam o Espírito Santo como uma divindade, Jesus como uma divindade e um Deus Pai também como uma divindade. Lá em Atos capítulo 5, Pedro repreende Ananias e Safira afirmando que eles mentiram para o Espírito Santo, sendo esse Deus. No Evangelho de João, a gente vê que Jesus estava presente desde a criação do mundo, onde Jesus estava com Deus e Jesus era Deus.
No episódio do batismo de Jesus, nós temos as 3 pessoas da Trindade no mesmo quadro. Jesus se batiza, o Espírito Santo desce como uma pomba e a voz de Deus se torna audível a todos que estão lá. A voz de Deus Pai. Já após a ressurreição de Jesus, o mesmo afirma lá em Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após muitos debates e conselhos, os teólogos chegaram à conclusão de que isso se trata de um mistério, onde não há capacidade de racionalização e entendimento da nossa parte. Há um só Deus, mas no ser de Deus subsistem 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são igualmente divinas e que possuem igualmente honra, glória, poder e majestade. Esta é a posição do cristianismo histórico. O que está fora disso se torna um aceito ou uma heresia. E para finalizar esse estudo da gente, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá na carta de Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 14. O título desse sinótico é As Bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala sobre as obras das 3 pessoas da Trindade. E é com isso que a gente encerra esse vídeo. Se você ficou mais curioso nessa parte, tem um estudo sobre esse sinótico também, eu vou deixar linkado aqui, que você pode entender mais ou menos sobre qual a função das 3 pessoas da Trindade, qual a função de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estudar profundamente esses textos se torna bem interessante, e é com isso que a gente passa a conhecer Deus, feito que a gente falou lá atrás, e a gente vê que Deus existe e Ele está no meio de nós. Amém, gente? Até o próximo vídeo.